Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nosso entrevistado essa semana é o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. O Augusto é um dos principais criminalistas do Brasil e é alguém que, pela natureza do ofício, acompanha demais o dia a dia da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Ele tem uma outra característica. De uns anos para cá, o Augusto também começou a se envolver muito no debate público a respeito de justiça, a respeito de poder judiciário e a respeito, naturalmente, a partir daí, de que tipo de democracia nós temos. Pois bem, na semana passada, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, rompeu publicamente, num discurso duríssimo, com o presidente da República. A gente não tem cheiro, a gente não tem rastro histórico da última vez que alguma coisa do tipo aconteceu. Agora, esse embate quer dizer o quê? Porque tem uns caminhos, tá? Um dos caminhos, evidentemente, é mais complexo, porque envolve a Procuradoria-Geral da República. O Congresso seria um processo dentro do Supremo sendo julgado contra o presidente. Agora, dentro do TSE, existe um inquérito que pode ser tocado e que pode terminar com a cassação dos direitos políticos do presidente Jair Bolsonaro. Nessa circunstância, Bolsonaro não poderia ser candidato à presidência da República. Quão razoável acreditar numa possibilidade dessas? E esse papel do judiciário, em que muitos advogados têm questionado durante os últimos anos. Tem a Lava Jato, tem o Mensalão, ficou sensacionalista demais o judiciário, ele interpreta a Constituição ou força que a Constituição diga o que não está de fato ali. Esse é um debate complicado, mas a gente não pode fugir do fato de que, nesse momento dos três poderes, se existe um poder que parece fechado com a democracia brasileira, é o Poder Judiciário, com o Supremo à frente. Esse papel vai transformar o Supremo? Essas são todas perguntas que eu fiz para o Augusto e que ele responde, ainda que de forma pessimista às vezes, com uma certa convicção. Sim, o Judiciário é hoje o principal defensor da democracia brasileira. Vem com a gente. Augusto de Arruda Botelho, muito obrigado por ter aceito aqui, por ter concedido para a gente tempo para essa conversa. Imagine, um prazer estar aqui falar com vocês, estou sempre à disposição. Augusto, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, fez na semana passada um discurso quase que inacreditável, né? Um discurso, se não de declaração de guerra, de aceitação de uma declaração de guerra. E pareceu formalmente romper com o Palácio do Planalto, com o Poder Executivo. Quer dizer, o presidente de um poder se vira e fala que não é mais possível o diálogo com o presidente de outro poder. Eu estava conversando com o Christian Lynch, que é um cientista político e historiador, cuja especialidade é justamente judiciário, perguntando para ele, vem cá, eu não lembro quando que foi isso, quando que algo assim aconteceu antes na história da República. O Christian lembrou de um episódio similar no governo Hermes da Fonseca, década de 1910. Ou seja, em essência, a gente pode falar que é algo inédito, pelo menos em tempos de democracia. Qual é a leitura que você faz disso? Essa briga para valer? Quais são as consequências possíveis? Bom, vamos lá. É completamente inédito. Eu tenho 43 anos, tenho 20 anos dedicados ao sistema de justiça, basicamente o sistema de justiça criminal, mas é óbvio que acompanho o judiciário como um todo, porque trabalho mais amplamente além da área criminal em organizações que eu faço parte. E mesmo fazendo uma análise histórica, se a gente pegar, por exemplo, indicações de ministros do Supremo que foram rejeitadas pelo Senado, as únicas na história foram de 1830. Você percebe, então, efetivamente uma ruptura, a partir do momento que há
a indicação de um nome para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e esse nome é rejeitado, obviamente se demonstra ali algum tipo de ruptura. Só que isso só aconteceu na nossa história em 1830 e poucos, ou seja, faz muito tempo. Algo semelhante com o que nós estamos acompanhando nos dias de hoje, este conflito, esta tensão, e eu vou usar a palavra declarado, essa tensão declarada, e aí sim é que os fatos são bastante preocupantes. Tenho certeza que todos nós desconhecemos um momento como esse. Porque mais que tenha havido na história recente do país e no passado recente momentos de tensão entre poderes, e quando eu falo tensão entre poderes, eu estou incluindo o judiciário porque é o tema dessa nossa primeira pergunta. Mesmo que tenha havido uma tensão, essa tensão jamais se transformou pública como a atual se transformou. Por isso, respondendo bem objetivamente a tua pergunta em relação ao discurso do ministro Fux. Desmarcar uma reunião entre chefes de poderes já é algo bastante grave. Você publicizar esse desconvite, este cancelamento do ato, torna ele muito mais grave. Por quê? Porque torna ele público com as razões pelas quais Fux diz, na duríssima fala, ao encerrar a sessão do Supremo. Mais ainda, Pedro, você tem então a publicidade que traz... Vamos colocar 3 elementos. Desmarcar uma reunião, num momento grave que nós estamos passando, de desequilíbrio institucional. Primeiro, desmarca essa reunião, que já é muito grave. Justifica-se publicamente o porquê, com palavras mais duras ainda. E o terceiro e último fator, que aí é o fator pessoal, isso vem do ministro Fux, que, convenhamos, está longe de ser um ministro que se envolva em polêmicas públicas. O ministro Fux tem um histórico, não digo de trabalhar mais nos bastidores, mas de não entrar em bola dividida. E ao fazer isso publicamente, como presidente do Supremo, com as duras palavras que usou, ele se coloca, ele, Fux, diretamente nessa guerra. Guerra que até agora ele não havia se colocado. O que foi objeto de críticas, já que, como presidente do Supremo e com os ataques frequentes que o Supremo vem recebendo, deveria ele ter se colocado há mais tempo. Mas, por enquanto, quem eram os ministros num passado recente, porque isso muda de acordo com o problema e com a crise, com o escândalo que a gente tem, nessas últimas semanas, por dizer assim, nós tínhamos o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso como alvos de um ataque mais direto de Bolsonaro e do bolsonarismo. Fux se coloca dentro disso. E ele estava completamente alheio, afastado. O que, volto a dizer, chamava atenção por ser ele presidente, atualmente, de um tribunal constitucional, nossa mais alta corte de justiça, que vinha diariamente sendo atacada pelo presidente da República e por seus apoiadores. Então, faltava uma palavra de Fux. Eu, na minha experiência com o Supremo, não imaginava que essas palavras de Fux viessem, primeiro, de forma tão pública e se utilizando de palavras tão duras. Então, eu achei e continuo entendendo que este fato é gravíssimo, preocupa demais dentro de um cenário já bastante delicado, frágil e preocupante. E, a bem da verdade, Pedro, eu poderia resumir dizendo o seguinte: agora não tem mais volta. A ruptura está colocada. A ruptura está colocada. Essa ruptura quer dizer o quê? Dando um pouco mais de detalhe aqui para a pergunta que eu estou tentando fazer. Existe um inquérito da fake news. Nesse inquérito, o presidente Jair Bolsonaro, há 2 semanas, se tornou um dos investigados desse inquérito. Tecnicamente, encerrando o inquérito, para que ele seja levado a julgamento, primeiro precisa do envolvimento do Procurador-Geral da República e depois é necessário que o Congresso Nacional permita que um presidente seja processado. Bem, o Augusto Aras, nosso atual PGR,
eu não sei como botar de forma delicada, mas ele tem se demonstrado muito fiel ao presidente da República. Bastante. Muito leal ao presidente da República. O MP não gosta dessa aparente subserviência. E muitos subprocuradores começam a pressionar o Aras. Esse é um fato novo importante. Pois é. Então, vamos falar um pouco da PGR, do MP. Em algum momento nesse semestre, o Aras vai ser reconduzido e possivelmente aprovado como PGR para um segundo mandato. A partir daí, ele está independente, né? Ele já não deve mais nenhum favor ao presidente Jair Bolsonaro. Ele está sob pressão. Aparentemente, não vai conseguir a cadeira no Supremo que ele desejava conseguir. Sim. Como é que você vê esse jogo dentro da Procuradoria-Geral da República? Vamos lá. Vamos começar pelo começo, ali no inquérito das fake news ou no inquérito dos atos antidemocráticos, que também passa bastante perto de apoiadores, empresários, pessoas muito ligadas ao governo Bolsonaro. Qualquer investigação que passe pela suposta prática de um crime comum tem esse rito que você já mencionou, que é a obrigatoriedade de se passar pela PGR para então ser levado ao Congresso Nacional. Portanto, e essa pergunta já me foi feita algumas vezes, qual é a expectativa de um final prático, pragmático, concreto para essas duas investigações? Para o presidente da República, muito pequeno, no primeiro momento, por esse obstáculo, vamos chamar assim, que é você ter um PGR que seja leal até diante de tudo que nós temos visto nos últimos meses. É evidente, Pedro, que o cargo de Procurador-Geral da República é um cargo político, é um cargo de indicação, é um cargo que não se observa mais, o que acho bastante ruim, a observância de uma lista tríplice, e convenhamos que isso não começou com o Bolsonaro, outros presidentes fizeram a mesma coisa, Fernando Henrique fez, Lula fez, se não me engano, ou se foi a Dilma, mas Fernando Henrique, me recordo certamente que fez, de não respeitar a lista tríplice, que é algo bastante democrático e representativo, né? Não só para a nomeação de um PGR, como para várias outras cadeiras que observam esse rito de passagem, vamos dizer assim, que é a escolha de um nome dentro de uma lista que os próprios pares montaram. Então, de qualquer forma, há na escolha do PGR sempre uma questão pessoal, uma questão, eu não diria de proteção, mas de proximidade, porque é uma indicação, ao fim e ao cabo, política. O que nós temos visto atualmente é absolutamente atípico, eu não diria em razão de Augusto Aras, eu diria em razão do próprio presidente da República. Em que governo recente a gente percebe uma quantidade tamanha de investigações, de atos que supostamente podem configurar um crime comum, dezenas de atos que configuram claramente crime de responsabilidade. Acho que o atípico do momento que a gente está vivendo, Pedro, não é a inércia da PGR, é a inércia da PGR diante desse quadro completamente atípico. Porque PGRs protegendo, tendo decisões políticas, isso num passado recente a gente observou. Mas não diante desse arcabouço completamente gigantesco, quase que diário, de pelo menos crimes de responsabilidade. Então, é isso que salta aos olhos e chama atenção. E aí, falando especificamente de Ministério Público, a pergunta que tem que ser feita é essa que você já colocou de certa forma. Até quando a pressão que está sendo feita sobre Augusto Aras vai ser eficiente? O fato de subprocuradores cada vez em maior número, a gente percebe que vem uma escalada numérica. Primeiro você tem uma primeira carta com alguns subprocuradores, agora você tem uma recente com mais subprocuradores, você não tem a totalidade ainda dos subprocuradores, mas você já tem um número considerável, o que mostra o quê? Que essa pressão vem aumentando. Até quando Augusto Aras conseguirá segurar a divergência, a pressão, o pedido de ação que os próprios pares? Porque vamos lá, a cadeira do Supremo não é mais dele. Ele, ao sair da PGR, ele volta para o Ministério Público, né? O cargo continua lá. Ele tem longos anos ainda de trabalho no Ministério Público Federal, seja onde for.
ele não pode sair de tal forma desmoralizado, caso esse número de subprocuradores, e nem precisa ser subprocuradores, mas membros do Ministério Público, a imprensa, a sociedade civil começar a pressionar demais. E aí eu gosto dessa sua construção temporal, porque com a recondução dele agora, ele se sente, obviamente, um pouco livre, porque o pedaço que ele ficará na Procuradoria ultrapassará o governo. Se isso vai mudar, não sei te dizer. Se essa segurança de que ele pode ficar mais tempo, caso seja reconduzido, vai mudar a postura dele em relação a ações proativas dessas diversas investigações que já tramitam e podem vir a tramitar dentro do Supremo, não sei te dizer. Isso só o tempo vai dizer. Agora, com relação a outras formas efetivas de se pressionar com resultado prático o governo federal, acredito eu que o que tem incomodado e o que vai incomodar bastante ainda o governo Bolsonaro não é nem o inquérito das fake news, não é nem o inquérito dos atos antidemocráticos, nem as dezenas de pedidos de impeachment que existem. O inquérito administrativo instaurado no Tribunal Superior Eleitoral, esse sim, corre independentemente de vontade de PGR, corre sem qualquer contestação de embasamento jurídico, como o inquérito das fake news tem. Eu tenho um posicionamento pessoal, respeito imensamente vários colegas, amigos, pessoas que eu geralmente concordo que têm um posicionamento diferente do meu, especificamente em relação ao inquérito das fake news, mas é um fato concreto de que há uma divergência técnica da possibilidade do inquérito das fake news existir da forma como ele existe. Uma discussão técnica, jurídica, que ao fim e ao cabo é a beleza do direito. No direito não é uma ciência exata, é interessante que você pense diferente. Já o inquérito administrativo no TSE, esse não tem divergência nenhuma. Ele segue o rito padrão, teve seu início da forma como todos os inquéritos administrativos têm a sua forma, e vai seguir tramitando sem, vamos dizer assim, o controle do governo Bolsonaro. Ali eu acho que a gente pode ter algo concreto. O atual presidente do TSE é o ministro Luiz Roberto Barroso. Sim. O próximo presidente do TSE é o ministro Alexandre de Moraes, que é quem está presidindo sobre o inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos no Supremo. Quer dizer, são... E com a diferença de que, diferentemente do ministro Barroso, que é principalmente um intelectual e um advogado de carreira, o ministro Alexandre de Moraes é um tocador de inquéritos de carreira, né? Como procurador e como secretário de Segurança de São Paulo, como ministro E foi um baita advogado também, viu? E também na época que ele advogou muito bem. Ele tem experiência em todas as áreas. Não, e é um constitucionalista, autor de livros sobre Constituição, professor do Largo de São Francisco, quer dizer, não é uma... dentre as carreiras no direito, é uma carreira particularmente sofisticada, né? Muito, muito. Mas eu estou ressaltando a coisa da experiência com condução de inquéritos, porque essa não é uma experiência que todos os ministros da corte têm. Pouquíssimos têm, pouquíssimos. Então, seja com Barroso, seja com o ministro Alexandre, nenhum dos dois são boas perspectivas para o presidente Jair Bolsonaro. O ministro Barroso já conseguiu uma decisão unânime com alguma facilidade na abertura do inquérito no TSE. Como é que funciona esse inquérito? Pode levar à cassação dos direitos políticos do presidente Jair Bolsonaro? Pode levar. Ele é um inquérito, ao contrário de um inquérito judicial. Vamos pensar, quando a gente ouve a palavra inquérito, a gente pensa numa investigação na polícia, por assim dizer. Obviamente, com autoridades que têm uma prerrogativa de foro, este inquérito, apesar dos atos objetivos e práticos serem feitos nas polícias, eles são acompanhados pela autoridade responsável por, ao fim e ao cabo, promover o julgamento dessa pessoa. Então, um inquérito, por exemplo, que investiga um governador, ele é tocado pela Polícia Federal, mas ele tem seu início dentro do Superior Tribunal de Justiça. Um inquérito que investiga um senador, um presidente da República,
ele segue um trâmite semelhante. Acontece que no Supremo Tribunal Federal, com o PGR acompanhando. Isso são inquéritos judiciais. O inquérito administrativo, ele é diferente. Ele segue um rito completamente próprio, porque ele, em via de regra, corre dentro das corregedorias desses tribunais. Então, o que foi instaurado no TSE, tanto que o pedido de instauração é feito pelo ministro Salomão, que é o ministro corregedor do tribunal. Então, há ali administrativamente uma alegação de irregularidades, já que o presidente Bolsonaro, por diversas vezes nas suas lives, colocou em dúvida o processo de eleição que é o TSE responsável por gerenciar. Portanto, há ali administrativamente um ataque a algo que o próprio tribunal gerencia. Portanto, o corregedor deste tribunal pede a instauração de um inquérito administrativo. Por unanimidade, este inquérito é, então, instaurado, que não é um inquérito policial. Gente, vamos ver a diferença, tá? Não é esses inquéritos que a gente costuma ouvir. É um inquérito administrativo dentro de uma corregedoria. Por isso que não há aqui qualquer discussão sobre a legalidade da forma, a legalidade da tramitação, e vai haver ali uma investigação. Apesar de ser um inquérito administrativo e não um inquérito judicial, ele tem a sua forma de investigar dentro do âmbito das corregedorias. Toda corregedoria, todo tribunal, perdão, tem a sua corregedoria. E o resultado dessa investigação, ela pode ser, sim, o de não permitir que Bolsonaro se candidate nas próximas eleições. Então, ali, eu não sou especialista em direito eleitoral, mas sempre procuro conversar com colegas que assim o são. Há ali uma possibilidade bastante grande de penalidades, mas uma delas é, inclusive, a impossibilidade de Bolsonaro concorrer em 2022. Portanto, é bastante grave. E eu tenho certeza que, pelo menos, essa é uma certeza que nem sempre a gente tem nesse momento atual. Se o presidente Bolsonaro e seus assessores próximos se consultaram com bons advogados, eu acho que é isso que eles deveriam estar preocupados. Pois é, quanto demora um inquérito desses? Tem uma... Essa foi a mesma pergunta que eu fiz para os meus colegas eleitoralistas. É muito difícil dizer. Depende de uma série de vontades que muitas vezes elas estão muito mais ligadas à vontade de se chegar a um resultado rápido do que propriamente o trâmite normal. Então, Pedro, você pode falar meses ou você tem inquéritos administrativos que correm há anos dentro desses tribunais. É muito difícil dizer, mas, obviamente, se a gente tem um cenário político, de certa forma, já estruturado, vamos dizer assim, com pré-candidaturas já, de certa forma, postas, é natural que um inquérito desse tenha a sua finalização antes do pleito de 2022. Então, se eu pudesse apostar, e aqui é uma impressão minha, uma finalização desse inquérito, obviamente, ela teria que acontecer aí no começo de 2022, no primeiro semestre, pelo menos, de 2022. Não sei te dizer, sendo bastante honesto, se do ponto de vista prático, logístico, é possível fazer isso. Augusto, vamos falar um pouco do Poder Judiciário. Muitos advogados, criminalistas em particular, têm sido, nos últimos anos, principalmente a partir da Lava Jato, muito críticos do Judiciário em geral, do Supremo incluso. E em grande parte, levando, não estou tentando botar de forma alguma palavras na boca de ninguém, mas tentando retratar a impressão que eu tenho da crítica em geral, você, por favor, me corrija. Claro. Mas como se o Supremo, o Judiciário em geral, incluindo o Supremo, tivesse interpretando a Constituição em busca de um resultado que ele deseje e não botando a Constituição como aquela que deveria guiar. Essa é uma crítica que eu já ouvi de incontáveis criminalistas, incluindo você. E, no entanto, a gente chega nesse momento em que parece que o Poder Judiciário é o poder mais dedicado a defender a democracia brasileira.
eu não sei se eu estou olhando para isso com óculos cor-de-rosa, mas é a impressão que eu tenho nesse momento. Existe uma congruência nisso? Como é que você encaixa essas duas peças? Essa construção ela é muito profunda e ela é muito interessante, Pedro. Eu vou tentar responder começando pelo final. O Poder Judiciário, e mais especificamente o Supremo Tribunal Federal, assumiu um protagonismo na sociedade que eu acho prejudicial ao próprio Poder Judiciário e ao próprio Supremo. Este protagonismo ele foi assumido por uma série de fatores. Um deles, a gente tem que voltar um pouco no passado, começa, e essa construção eu faço com frequência, com a espetacularização do Poder Judiciário, e para falar sobre isso, a gente não pode não falar sobre a TV Justiça. A TV Justiça é, para mim, o começo da grande crise pela qual o Poder Judiciário passa atualmente. A TV Justiça que tem uma intenção e um motivo de ser extremamente nobre, belo, que eu concordo. Se você vai ler a exposição de motivos da lei que propõe a criação da TV Justiça, é brilhante. Trazer o Supremo para perto do povo, fazer com que o Judiciário seja mais conhecido, traduzir de melhor forma, deixar mais transparente as decisões judiciais, fazer com que o Tribunal Constitucional tenha as portas abertas para o cidadão no papel e na letra da lei. Isso é uma maravilha. Qual foi o resultado prático disso? Bem diferente. Nós começamos com uma espetacularização da justiça. Eu não falo nem de Lava Jato, eu vou ter que voltar um pouquinho. No Mensalão. Onde ali estava sob julgamento muito mais do que apenas teses jurídicas, estava em julgamento, isso foi palavra, inclusive, de um ou outro ministro, um plano de poder, um partido político. E qual é o resultado prático disso para o cidadão e para a sociedade? Passou-se a acompanhar o julgamento do Mensalão como quem acompanhava quase que uma partida de futebol. Você tinha uma torcida. E uma torcida, ela nunca, ou quase nunca, é feita com base na razão. Então, não se analisava uma tese jurídica. Quem acompanhava o julgamento, o homem médio, por assim dizer, acompanhando esse julgamento, concordava ou discordava do resultado do julgamento, se aquele resultado fosse favorável ou desfavorável para o partido político, para a ideologia, ou para o candidato, ou para o político, que a pessoa eventualmente tivesse votado, não gostasse, fizesse oposição, tanto faz. A partir do Mensalão, a gente tem o ápice da espetacularização da justiça, que é a Lava Jato. Em que fases da Lava Jato eram acompanhadas, e a gente tem, obviamente, nesse intervalo, grandes operações da Polícia Federal que também foram muito espetacularizadas, mas para dar saltos, para não ficar muito cansativo aqui, eu vou falar do Mensalão e da Lava Jato, que trouxe ao extremo a politização e a partidarização de um julgamento e de uma ação judicial. Politização, na história da humanidade, os julgamentos políticos são naturais, desde a Grécia Antiga, diferente de partidarização. Né? Então, a Lava Jato, do ponto de vista de espetáculo, foi o auge do judiciário, grandes empresários algemados, fases com nomes bonitos, partidos políticos, pessoas, candidatos a presidente da República sendo presos em rede nacional. É óbvio que tudo aquilo ali vira um espetáculo. E é evidente que você trazendo essa justiça espetáculo para o judiciário, o Supremo, obviamente, faz parte dessa família do Poder Judiciário. A bem da verdade, é o mais alto que nós temos no Poder Judiciário. Então, quando essas decisões, quando essas discussões desse processo penal espetáculo chegam no Supremo, é evidente que o protagonismo da nossa corte mais alta dentro desse espetáculo vai ser maior. É o grande ator, é o Oscar desse espetáculo, é a decisão de um ministro do Supremo A, ministro B. E aí você começa a colocar esses ministros e essas ministras, que têm seus nomes, rostos e endereços conhecidos, coisa que é absolutamente atípica em todas as grandes democracias, Pedro. Se você pegar e colocar 10 ministros da Suprema Corte alemã no restaurante, eles não vão ser reconhecidos por ninguém. Aqui no Brasil, nós sabemos, alguns ministros não podem ir a restaurante, simplesmente. Alguns ministros são perseguidos na rua. Nós temos ministros ameaçados em suas casas. Isso só foi possível, obviamente, porque, sabemos a cara, o nome, acompanhamos esses ministros julgando. A justiça brasileira, principalmente a justiça criminal, ela virou uma justiça partidarizada. E aí, chegando já ao final dessa história, para te responder com essa longa introdução,
Nós já temos, então, o ápice, a cadeira mais alta do Poder Judiciário, com esta visibilidade, este protagonismo, dentro de um governo, e aí eu acho que é o único momento que o Supremo não tem culpa desse protagonismo prejudicial que assumiu, este governo em que nós nunca imaginaríamos que temas que não deveriam ser tratados pela Suprema Corte são colocados em julgamento diariamente. Quando a gente poderia imaginar, Pedro, numa situação normal, que o Supremo tivesse que falar sobre vacina, tomar ou não vacina. Quando a gente teria que imaginar que o Supremo teria que se posicionar, por exemplo, se o governo federal ou governos estaduais podem ou não implementar medidas sanitárias no meio da maior pandemia da nossa história. É que, assim, o momento pelo qual o Brasil passa, ele é tão surreal que nós temos, muitas vezes, que acionar o Supremo para temas que jamais deveriam chegar no Supremo, deveriam ser pautas, temas e decisões tomadas pelo governo federal quando há divergências pelas casas legislativas, pelos poderes, pelos ministérios, e jamais o Supremo. Então a gente vê partidos políticos, a OAB, acionando o Supremo para temas que, volto a dizer, o Supremo não tinha. Não é que ele não tem o poder, não tem competência para se manifestar, tem, mas não deveria ter que se manifestar, porque isso deveria ter sido resolvido numa outra esfera, por um outro poder. E o que faz disso, o resultado prático disso, dessa longa construção que eu faço? Coloca algo que já tem um protagonismo que não deveria ter, com protagonismo absoluto. Então, obviamente, você passa o quê? A ser atacado por todos os lados. Assim, eu conheço vários ministros do Supremo, convivo com vários deles e falo com a maior tranquilidade. Ser ministro do Supremo hoje em dia é um dos cargos, se não o cargo mais difícil, tirando do presidente da República, porque o atual que nós temos se coloca nessa posição, um dos cargos mais difíceis de se ocupar. Porque você passa por temas e tem que tomar decisões gravíssimas sobre a condução do país, quando, na verdade, não era você que tinha que estar tomando essa decisão. Mas o Supremo terminou por se tornar mesmo o bastião da democracia brasileira, né? Tornou. E vou te dizer, eu não... Assim, o Supremo, ele é o guardião da Constituição. É o último poder até a palavra sobre o respeito ou desrespeito à nossa Constituição. O Supremo e a nossa Constituição são um dos pilares fundamentais que sustentam a nossa democracia. Mas este protagonismo, eu não vou dizer total, mas muito grande para um só órgão, uma só casa, é demais. É demais. É prejudicial, e essa análise final que eu faço, ao próprio Supremo. E aqui também parece que a gente está falando que o Supremo é uma maravilha e que não merece críticas. É evidente que merece críticas, porque, inclusive, esse protagonismo e essa espetacularização, muitas vezes ela se dá pela posição, a meu ver, respeitosamente equivocada de alguns ministros. Por exemplo, que comentam julgamentos que vão ainda ser julgados em público, na imprensa. Quantas vezes nós nos observamos isso? Ministros se manifestando sobre temas. E aí também, obviamente, Pedro, você, a partir do momento que você se expõe e se manifesta, você, vamos falar num português bem claro, você levanta a bola para ser cortada. Né? Então você vê um ministro dando uma entrevista para o jornal de maior audiência do nosso país, sobre um tema que ele sequer julgou ainda, tema esse bastante polêmico, e aqui eu não estou pegando um tema específico, foram várias vezes que nós vimos isso. Várias vezes, vários ministros. Eu acho isso bastante prejudicial para a imagem dos ministros, para a imagem da corte, e, mais uma vez, para esse clima de que o Supremo é, ao fim e ao cabo, o grande bastião da defesa da democracia. É também, mas não é sozinho. Augusto, deixa eu tentar fazer um contraponto, e aqui pisando em ovos, porque a questão é delicada. Claro. Mas tem um princípio sobre o qual eu tenho certeza que nós dois não vamos discordar, porque é um dos pilares de qualquer democracia liberal. Todo cidadão é igual perante a lei. Claro. Essa é a ideia. É isso que sustenta toda a ideia de uma democracia liberal. Somos todos iguais perante a lei. Agora, no Brasil, nós não somos todos iguais perante a lei.
se você é jovem, preto e pobre, você não precisa fazer muito para ser preso por um policial militar, jogado numa cadeia e, de repente, passar mais de anos sem ter tido a oportunidade de conversar com o advogado e falar com o juiz. E, no entanto, se você ou tem poder político ou é rico, você tem acesso aos melhores advogados criminalistas do Brasil, e sim, aí temos uma Constituição que é garantista, como passamos a chamar. A gente criou um pouco essa dicotomia, né? Punitivistas e garantistas. E até o trânsito em julgado, não é raro você sequer vai para a cadeia porque passou da idade certa. Porque o crime já foi a tempo suficiente para você já não poder mais ser punido por ele. Então, muitos brasileiros olharam para a Lava Jato, e olha, eu concordo integralmente com toda a descrição que você fez da operação, tá? Mas muitos brasileiros olharam para a Lava Jato como, enfim, gente poderosa, enfim, gente rica está sendo condenada por crimes que aparentemente cometeram. E eu reforço aqui o aparentemente. Uhum. A gente não vai conseguir ter uma democracia real e um poder judicial realmente eficaz enquanto todos não forem iguais perante a lei. E eu não estou dizendo que tenham que se tornar iguais perante a lei pelo caminho do punitivismo, ou seja, tirando dos ricos e poderosos os direitos que os outros não têm, mas existe uma natural sensação de injustiça, não? Não, você tem toda a razão. E vou começar essa história contando de um caso público que tramitou no Supremo, quando um acusado, um político, no processo do mensalão, entrou com um recurso no Supremo pedindo para que ele fosse colocado em prisão domiciliar porque ele tinha uma grave condição cardíaca. E o ministro responsável por esse julgamento negou a prisão domiciliar, fazendo o seguinte exercício. Ele teria consultado o estabelecimento prisional onde essa pessoa estava presa, e dentro da população carcerária, outros tantos, era um número, se não me engano, inferior a 10, outros tantos presos tinham o mesmo problema cardíaco, a mesma condição grave cardíaca deste preso famoso que pleiteava a prisão domiciliar. Logo, que seria injusto que se privilegiasse de alguma forma este preso em detrimento dos outros que têm a mesma condição cardíaca. Essa é a construção errada que o Poder Judiciário faz. É esse nivelar por baixo. Então, já que esses outros 8, 9 ou 10 presos não têm condição financeira, não têm capital político para chegar até o Supremo, eu vou negar o direito de todos. É aí que a construção, para mim, começa errada, Pedro. E eu vou concordar integralmente com a sensação natural, justificável e lógica que grande parte da população tem em relação ao judiciário, até porque, em números, ela se reflete na verdade. O grande problema que eu vejo e que eu pretendo te responder e enfrentar nessa pergunta é que o diagnóstico e as soluções dadas geralmente são as mais equivocadas. Então, é natural que ricos, brancos, empresários, processados por um crime de colarinho branco, consigam acessar a justiça de uma forma muito mais integral, rápida e eficaz do que o pobre, preto, morador da periferia, que este sim é o grande cliente do nosso sistema penitenciário. Isso são números, é evidente, não há como contestar. Por que isso acontece? Porque o acesso à justiça no Brasil, ele não é democratizado. Se acessa a justiça de forma completamente diferente e é natural e óbvio que, diante do sistema que nós temos atualmente, é isso que vai acontecer. Por quê? Porque a pessoa que não tem condições de contratar uma defesa particular, ela vai ter que se socorrer das defensorias públicas nos estados em que há defensorias públicas. Ou de advogados, muitas vezes conveniados da OAB. Então vamos começar por aí. Defensorias públicas, eu vou falar da Defensoria de São Paulo, que é que eu tenho mais proximidade. Participei, inclusive, da criação da Defensoria Pública. Eu não sou tão velho assim.
Então, se eu participei da criação, imaginem que a Defensoria Pública é algo recente. Olha o absurdo. A Defensoria Pública, no maior estado do país, é algo recente. A Defensoria Pública tem 14, 15 anos, mais ou menos isso aqui em São Paulo. O fato é que a Defensoria, por mais que faça um trabalho brilhante, eu sou sempre um grande incentivador, tenho grandes amigos, aplaudo o trabalho da Defensoria, ela sofre de vários problemas endêmicos que o Brasil e o funcionalismo público como um todo sofrem. Pouco investimento, poucos procuradores, um déficit gigantesco de procuradores, o que faz com que muitas vezes os procuradores não tenham condição humana, logística, de tempo, de atender a quantidade de assistidos que eles precisam atender. Então é evidente, Pedro, que isso vai dar um descompasso, um desequilíbrio na defesa de uma pessoa que vai ser atendida pela Defensoria ou que vai ser atendida por um advogado do convênio da OAB, que às vezes sequer especializado naquela área. Muitos são excelentes advogados, mas alguns que não têm experiência, não são especializados. É completamente desequilibrado você pegar uma pessoa com recursos que vai contratar, num problema criminal, por exemplo, um escritório de advocacia criminal, que vai se dedicar quase que integralmente para o seu caso, vai poder contratar peritos, assistentes técnicos, vai ter uma disposição, uma equipe inteira para trabalhar para o caso, vai poder ter recursos para viajar, para ir até Brasília despachar uma liminar. É evidente que o resultado do trabalho deste profissional e de outros profissionais vai ser diferente. Então, o resultado ali no final, ele já vai causar um desequilíbrio. Já vai causar um desequilíbrio completo. Então, vamos começar por aí. Só que um dos problemas que a gente tem, se não o principal problema da justiça, e quando eu falo da justiça, eu falo da justiça criminal, porque é a que eu conheço e trabalho, mas esse problema é visto em outras justiças. É a lentidão. Então, essa sensação que a gente tem ali atrás, Pedro, de um descompasso, muitas vezes ele passa por uma sensação de impunidade natural, que vem da onde? Da demora que um processo demora para ser julgado. Esse, para mim, é o desafio número 1 de se fazer uma justiça mais democrática e mais acessível, é fazer uma justiça mais rápida. Só que para se fazer uma justiça mais rápida, e aí que assim, por isso que o meu diagnóstico geralmente é diferente dos outros, e as soluções que eu pretendo dar são diferentes. Porque quando se fala um diagnóstico de que a justiça é lenta, ele é unânime, obviamente, não sou só eu que falo isso. Só que todas as iniciativas para transformar a justiça brasileira numa justiça mais rápida, eles sempre passam por o quê? Limitar recursos. Recursos, quando eu falo, não são recursos financeiros, são recursos. Esses recursos que grande parte dos críticos à advocacia, principalmente a advocacia criminal, chamam de recursos protelatórios. Esses recursos que a gente vai entrando como se a gente quisesse, ao fim e ao cabo, fazer com que o processo prescrevesse. Como se fosse, aqui eu vou falar uma particularidade da profissão, recorrer muito, é mais trabalho para o advogado, é mais tempo para o réu. Eu preferia resolver o processo rápido lá no começo, recebo meus honorários ali atrás. Ninguém gosta de ficar recorrendo até o Supremo. É muito melhor resolver o problema e o caso no começo do processo, ao invés de ter que resolver no Supremo. E advogado não ganha mais, porque advogado não tem um taxímetro. Eu não vou ganhando conforme eu subo nas instâncias e eu entro com mais recurso. Mas, enfim, todas as propostas para transformar a justiça mais rápida, elas passam justamente por essa falsa impressão de que o que torna a justiça mais rápida são o número de recursos. Como se os recursos que os advogados apresentassem, eles exclusivamente tornassem a justiça mais lenta. Quando você pega e coloca numa linha temporal, Pedro, grandes processos de repercussão, crimes que causaram grande comoção. Vamos pegar lá, foi um que eu fiz um exercício já para uma palestra, o crime do Roger Abdelmaci, que esse é um processo que sempre se fala, demorou não sei quantos anos para ser julgado. É evidente que demorou tempo demais. Você coloca numa linha temporal, aonde que esse processo demorou? Esse processo demorou parado em gabinetes. Anos parados em gabinete. Anos, às vezes, para que tenha um pedido de vista retorne. O advogado, ele entra com recurso num prazo que a lei determina. O Ministério Público também entra com recurso no prazo que a lei determina. Quem não tem prazo? É o juiz. Porque a juiz já tem muito processo. Então, o que eu gostaria de fazer um exercício, para já finalizar essa longa resposta, é que a gente transformasse a justiça mais rápida, sim, e aí sim esse desequilíbrio poderia começar a diminuir, mas não cerceando direitos e garantias fundamentais, não tirando recursos importantes, como muitas vezes iniciativas legislativas tentaram fazer. Sim, fazer uma coisa que ninguém pensa, que é fechar a porta de entrada da justiça. Na minha visão e no meu estudo, na minha análise, a justiça brasileira ela é muito lenta porque ela tem muito processo.
E ela tem muito processo porque o brasileiro litiga demais. A gente adora processar o vizinho porque o cachorro latiu. A gente adora processar o carro que bateu no nosso farol aqui atrás e, em vez de sentar numa mesa de composição, numa arbitragem, nas formas altamente modernas que o mundo inteiro usa para se alternativamente solucionar um conflito, a gente pensa no quê? Em acionar o judiciário para tudo. Quantos recursos repetitivos de matérias completamente pacificadas aos tribunais são apresentados dia após dia? Recursos que discutem energia elétrica, água, questão de impostos. São recursos que você já sabe o que vai acontecer, tanto que chamam recursos repetitivos. Mas o que se faz? O brasileiro, advogados, Ministério Público, a culpa é de todo mundo aqui, tá? Aqui é um arcabouço de culpados. Aciona o judiciário para tudo e não incentiva justiça restaurativa, justiça consensual e outras várias, arbitragem, até constelação familiar já se faz para resolver conflitos, para impedir desse conflito chegar na justiça. E o Brasil vai na contramão. Então, enquanto a gente deixar a torneirinha, a porta de entrada aberta do judiciário, o judiciário não tem dinheiro no mundo, Pedro, não tem tribunal, não tem juiz que vai conseguir entregar para a sociedade uma resposta rápida. E aí, obviamente, a sensação vai ser sempre de impunidade, que os processos vão demorar muito. A sensação vai ser sempre de que quem tem... Essa não é uma sensação, essa é uma verdade, como eu disse no começo da resposta. Quem consegue ter um advogado contratado particular vai conseguir chegar no resultado final favorável ou não mais rápido, porque é uma verdade. Assim, o problema é tão grave que a gente não pode dar soluções fáceis. E é, infelizmente, o que eu vejo sempre sendo proposto, soluções fáceis, rápidas e que passam por onde não deveriam passar, que é mexer com nossos direitos e garantias fundamentais. Você é da turma que defende que o Supremo deveria se tornar apenas uma corte constitucional? Eu sou da turma que acha que o Supremo não deve julgar tudo que ele está julgando. Vamos começar por aí. Isso com certeza absoluta. Assim, vamos lá, gente. Aqui não é... Quer dizer, muito mais coisa deveria parar no STJ. Pedro, não devia nem chegar no STJ. Não devia nem... Vamos pensar o seguinte. Vamos usar um caso bastante atual, ainda que possamos ter posicionamentos sobre o fato completamente distintos. O fogo no Borba Gato. Vamos lá. Nós temos uma pessoa, especificamente, que é o Paulo Galo, preso temporariamente, agora preso preventivamente, que já teve que passar, então, do ponto de vista do Poder Judiciário, pela primeira instância, manifestações em primeira instância, já teve 2 liminares analisadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, outra liminar analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e vai ter mais uma liminar analisada, provavelmente nos próximos dias, porque outra ordem de prisão contra ele foi dada. Então, nós temos, para um caso como esse, que tem um impacto, obviamente, social, midiático importante, mas vamos pegar, ao fim e ao cabo, o crime pelo qual essa pessoa pode ser processada, que é um crime de dano. Olha o que o judiciário tem que se movimentar para responder este fato concreto. Não querem pegar o crime do Galo, porque é um crime que obviamente envolve questões políticas, a discussão muito profunda dessas estátuas, se devem ou não permanecer onde estão. Vamos pegar uma coisa mais simples. Furto de shampoo, Pedro. A gente tem o Supremo se manifestando num passado recente sobre uma pessoa presa por furto de shampoo. Presa por furto de quilos de carne. Nós temos no STJ, não vamos falar então no Supremo, no STJ a gente deve ter diariamente habeas corpus sendo julgados em que a tese principal é a aplicação ou não do princípio da insignificância. Se é princípio da insignificância, as instâncias abaixo do STJ já tinham que ter pacificado. Isso jamais você tem que levar para o Superior Tribunal de Justiça, que é a penúltima etapa do Poder Judiciário, a discussão se furto de 10, 15 ou 30 reais é insignificante ou não. Então a gente tem que parar de acionar o Judiciário por uma série de temas. Enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai parar essa escalada de processo. E isso uma hora chega no Supremo. Como chegou no Supremo já? E vai, assim, pessoas presas com quantidades, mas não é que não são pequenas de droga. São quantidades que, falando assim de forma bem clara,
sequer daria para a pessoa fumar 3 ou 4 cigarros de maconha. É o Supremo que tem que decidir isso? Se essa pessoa tem que ficar presa ou não? É evidente que não é o Supremo. É evidente que não é o Supremo. Você tinha que ter uma política, por exemplo, uma política de drogas, que é a segunda, vamos pensar, o crime, tirando crimes patrimoniais, tráfico de drogas é o segundo crime que mais encarcera no país. Como é que a gente não tem, até hoje, critérios objetivos de distinção entre usuário e traficante? Fazendo com que o Supremo tenha que se manifestar para dizer, por exemplo, se a pessoa presa com 3 gramas de cocaína ou 5 baseados é usuário ou é traficante. É surreal imaginar que ministros do Supremo tenham que parar uma sessão, seus gabinetes tenham que fazer votos, tenham que passar 5, 10, 15 minutos discutindo isso. Enquanto a gente tiver isso acontecendo, porque nós ficamos sabendo o que a gente vê na TV Justiça. Nós, aqui eu estou pensando o homem médio. Os grandes casos da TV Justiça, mas as turmas do Supremo passam as semanas julgando, óbvio, casos importantes, mas dentre esses casos importantes tem essas coisas que eu vou usar ridículas, porque obviamente não são ridículas, porque tem um cidadão ali, tem alguém sofrendo uma pena, tem alguém respondendo um processo, para essa pessoa não é ridículo. Mas esse tema jamais deveria ser objeto de um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Como é que o Supremo está há anos, e aqui anos eu digo pelo menos uns 5, 6, discutindo, por exemplo, se o artigo 28 da Lei de Drogas, que diz respeito a porte para consumo, é constitucional ou não? Como é que você não julgou isso até hoje? Isso está com pedido de vista há mais de 5 anos para o Supremo. Como é que você não se julga isso? Assim, se a gente não conseguir realmente trabalhar o judiciário com os problemas estruturais que o judiciário tem, a gente só vai piorando ele. Pois é, Augusto, a gente chegou num ponto, retornando à política. O caso, por exemplo, da definição de tráfico versus uso, se fosse qualquer outro presidente, isso já teria sido julgado no ano passado, né? Com certeza. O problema é que, se você for trazer esse negócio, você dá um prato para a demagogia de Jair Bolsonaro, né? Claro, claro. Não, eu entendo que não é um momento político se trazer. Agora, a pauta do Supremo ela tem que ficar refém do momento político até quando, né? A gente está num governo atípico. Totalmente. A gente está num governo esquisitíssimo. Agora, a gente também está numa situação em que Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso estão conversando como se fossem amigos de anos, né? Não, isso não é pouca coisa. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é: a gente passou os últimos anos assistindo a esses grandes embates no Supremo, principalmente os envolvendo política, como se houvesse 2 times ali disputando o que vai acontecer, e aí tem aquele voto ali que você não sabe se vai para um time ou vai para o outro. Não, como é que vai votar o ministro fulano? Não, que o ministro cicrano, por conta de suas relações históricas com o ex-presidente e tudo mais. A gente vai tendo essa... E isso parece que está se desfazendo. A gente começa a ver um Supremo unido em defesa do regime democrático, que deveria ser óbvio, afinal de contas, o papel deles é cuidar da Constituição. Você acha que isso transforma de alguma forma o Supremo, que esse momento histórico que nós estamos fazendo e a decisão do Supremo, porque eu tenho a mesma impressão que você. No momento que alguém que tem horror a estar no centro desse tipo de embate, como o Luiz Fux, é o cara que se vê na presidência do Supremo, vê a coisa escalando a um ponto tal que ele olha para si mesmo e fala: eu tenho que agir. Eu não tenho escolha que não agir. Eu tenho que fazer uma manifestação em defesa dos ministros da casa, porque, no fim das contas, ele é o primeiro entre iguais, né? Não é... Você acha que isso transforma o Supremo de alguma forma? Esse momento que a gente está vivendo? Acho, Pedro. O Supremo se uniu. A bem da verdade é isso. Vamos ser bem objetivos. O Supremo, que obviamente sempre teve momentos de tensão. Tem um livro que eu gosto muito de recomendar sobre a história do Supremo, que é do Felipe Recondo, que é um jornalista excelente, que conhece bastante a história do Supremo. O Supremo sempre foi
naturalmente, mas muito mais nos bastidores, um ambiente em que há divergências, há tensões, há disputas, há egos, há vaidades, como em qualquer lugar, gente. Não é porque é o Supremo que vai ser diferente. Isso você tem em qualquer lugar. Essa espetacularização e esse protagonismo que eu tanto critico do Supremo fez muitas vezes com que essas divergências, animosidades e até inimizades se tornassem públicas, o que é algo também, eu entendo, grave e muito prejudicial ao Supremo. Mais de uma vez eu falei, lavação de roupa suja em rede nacional, a Suprema Corte do país, não dá para fazer. Né? Então, eu sou um crítico a essa escalada do Supremo. Mas entendo como natural você ter ali divergências, animosidades, etc. Só que o momento, Pedro, ele é tão grave que você tem que deixar de lado isso. Nós temos algo muito mais importante, nós todos, e aqui eu estou colocando a importância de todos, dos jornalistas, de operadores do direito, de comunicadores, de ministros, de figuras públicas. Nós temos hoje em dia algo muito grave sendo ameaçado, que é a nossa jovem democracia. Do ponto de vista histórico, a nossa democracia é uma criança engatinhando. Até bem pouco tempo atrás, nós vivemos um regime de exceção. Muitas e muitas pessoas que estão vivas acompanhando isso hoje passaram por esses momentos difíceis, outras morreram. Nossa democracia é jovem, é frágil ainda, e ela está sob ameaça. É evidente que ela está sob ameaça. E aqui não é uma formulação hipotética, paranoica ou pessimista. Nós temos um presidente da República que ameaça diariamente com uma ruptura institucional e coloca muitas vezes em prática pequenos atos desta preparação da ruptura. Eu, infelizmente, sou pessimista em relação a um futuro próximo do país. Eu acho que, infelizmente, a gente pode, na escalada que nós estamos, vivenciar momentos de violência. Ainda que focos pequenos, mas eu tenho bastante receio da gente vivenciar pequenos focos de violência. Portanto, eu vejo essa união, vamos dizer assim, do Supremo com bastante, vou dizer, alegria, né? Quem acompanha o Supremo como eu, perceber esta união é perceber que o Supremo está consciente de que o que está em risco hoje em dia é algo bem maior, que ao fim e ao cabo é a nossa liberdade, a democracia. Então não é momento para se pensar em diferenças ideológicas. É óbvio que há um pedaço extremo dessa ideologia que não dá para compactuar. Mas pequenas diferenças ideológicas, programáticas, partidárias, interesses, neste momento, tem que ser colocados de lado. A gente tem que defender algo maior. E que o Supremo tenha feito isso, que sirva, Pedro, de exemplo. Exemplo para outras pessoas, outros atores importantes da nossa sociedade, que não é o momento de discutir, é o momento de unir. Augusto, então deixa eu te fazer uma última pergunta. Você falou que você se sente pessimista a respeito do futuro próximo e citou a possibilidade de instantes de violência, ainda que pontuais. Uma coisa são instantes de violência num país que já está acostumado à violência cá entre nós, principalmente nas periferias. Inclusive violência institucionalizada, né? Violência por parte das polícias, tudo mais. Até que ponto vai esse seu pessimismo? Você acredita num golpe de Estado? Você acredita numa perda da democracia? Eu acho a palavra golpe de Estado é uma palavra que eu não gosto nem de pronunciar. Então, eu não gostaria de... sinceramente, não acredito. E eu não sei se isso... uma expressão que meu grande mestre na advocacia, Márcio Tomás Bastos, usava muito, e eu peguei muita coisa dele, ele sempre falava em wishful thinking, né? Eu não sei se eu te responder dizendo que eu acho que não vai ter um golpe, é só uma expectativa otimista que eu quero ter, então a minha resposta ela é natural, porque eu realmente espero que isso não aconteça. Eu não sei se é um wishful thinking ou se realmente, na minha análise, eu não acredito que fatores importantes que precisariam estar presentes no cenário político não estão presentes para um golpe de Estado. Mas quando eu digo pequenos focos de violência, ele é diferente, e esses pequenos focos são diferentes da violência institucional que nós
observamos, infelizmente, e acompanhamos há bastante tempo no país, violência essa que, diga-se de passagem, só aumenta. Me preocupa muito, Pedro, e eu escrevi um longo artigo recentemente tratando disso, e aí eu fui fazer um estudo mais aprofundado. Quando o presidente Bolsonaro fala numa reunião ministerial que ele quer armar a população contra governadores, e muitas pessoas entendem isso como bravata, como um ímpeto daquele presidente que fala o que pensa, etc. Ou quando o presidente faz afirmações reiteradas e cada vez mais diárias sobre a importância de se manter a liberdade, um homem livre, e isso vem desacompanhado de um ato concreto, eu poderia pensar realmente isso é só mais uma forma dele, que é muito parecida com a forma de Trump, que é se manter sempre ativo numa campanha, quase que uma coisa que precisaria retroalimentar a sua militância, a sua base política. Mas aí, em contraponto, quando eu vejo medidas administrativas sendo tomadas, e esse é o ponto que me preocupa, Pedro, para flexibilizar o número de armas e munições, e perceber que esse foi um número que me assustou bastante, a quantidade gigantesca, por exemplo, de clubes de tiro. A gente não escuta falar muito disso, né? Mas clubes de tiro dessa sigla relacionada aos CACs, os caçadores, etc., que são as pessoas que hoje em dia conseguem ter em suas casas arsenais. E quando eu falo arsenal, são milhares de munições. Várias, dependendo da quantidade de famílias que moram na sua casa, são dezenas de armas. Armas de uso restrito. Hoje a legislação brasileira permite que dentro de uma casa você tenha dezenas de armas, milhares de munição. Então, se eu junto essa pseudo-bravata, que eu não compactuo com essa ideia de ser bravata, com este ato concreto, com esse endurecimento do discurso, com essa elevação quase que diária no tom do presidente, de dizendo, a corda vai estourar, vocês estão esticando a corda, eu não vou mais agir dentro das 4 linhas. Você percebe que o tom dele vem aumentando cada vez mais. Obviamente, isso influencia uma turba completamente sectária que segue ainda o governo, turma essa que está se armando. Turma essa que está se armando, porque todos esses, ou uma maioria enorme dos CACs, por exemplo, isso vem do próprio bolsonarismo, não sei o que eu estou inventando. O Eduardo Bolsonaro, o Carlos, são sempre aqueles que se dirigem aos CACs. Estão se armando e são apoiadores do governo. Então, os focos de violência, quando eu falo, Pedro, é diferente da violência da periferia, das milícias, da violência urbana que a gente tem. É essa nova violência desses novos atores que se acham capacitados para ter um pequeno arsenal em casa, muitas vezes mal sabem manusear uma arma, que vão se sentir confortáveis. Quando eu falo pequenos atos de violência, e aqui o governo Bolsonaro, como eu já falei, ele tem um elemento muito semelhante do governo Trump, inclusive a cópia, né? Como toda cópia é mal feita, vamos pegar os atos de invasão do Capitólio e vamos reproduzir isso aqui. É esse tipo de pequeno ato de violência que me assusta, porque eu não sei se lá foi contido, ainda com um número não tão expressivo de feridos e de mortos. Eu tenho receio do que se isso se repetir aqui, e esse é meu pessimismo, qual vai ser o resultado prático disso, e a partir disso, o que pode ser um estopim para outras coisas. Portanto, assim, eu não gostaria de deixar essa última resposta com esse tom pessimista, mas infelizmente eu tenho que analisar os fatos pelo que eles são postos, e infelizmente eu tenho receio de que algo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos aconteça aqui. Augusto de Arruda Botelho, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço as perguntas, a oportunidade, espero ter conseguido responder não de forma muito longa e não muito pessimista agora no final, tudo que você me perguntou, eu estou sempre à disposição.